Beleza. Então, geralmente nos encontros a gente pega um tema, faz slide e tudo mais, mostra pra vocês, vê a opinião de vocês, tira dúvidas e tudo mais. Só que nos últimos dias estava tendo um assunto bem polêmico e bem importante que nos afeta diretamente, que é um novo projeto de lei que foi proposto no Senado pelo senador Alessandro Vieira. É o projeto de lei de número 2630 de 2020, que é chamado de lei ou projeto de lei das fake news. Uma coisa que talvez muitos de vocês não saibam, a gente vê isso um pouco na faculdade, mas o Brasil tem poucas leis voltadas diretamente para a computação. Nós temos, por exemplo, o Marco Civil da Internet, nós temos o, a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não lembro o nome certo, mas é algo em torno disso. É uma lei famosa também que foi criada por conta de todos aqueles problemas lá de venda de dados nas redes sociais, etc, etc. Mas mesmo com essas leis famosas, a Lei Caroline Dickmann também, ainda existe pouca regulamentação da tecnologia e da internet no Brasil, em comparação com outros países. E todos os anos tem novos conselhos, novas reuniões para tentar melhorar um pouco a situação. E ultimamente, uma coisa que estourou bastante, principalmente por investigações da Polícia Federal, foi o problema das fake news. Por conta de investigações de que as fake news teriam atingido as eleições brasileiras, por várias polêmicas aí, pessoas sendo investigadas e tudo mais. E esse projeto de lei, que a gente vai debater hoje, ele foi criado com a ideia de tentar resolver o problema das fake news. É um problema que o mundo inteiro está correndo atrás. Várias redes sociais estão implementando ferramentas para tentar vencer isso, etc, etc, etc. Tem a questão do deepfake, que também está ficando preocupante. Então a ideia hoje é a gente debater sobre esse projeto, que ainda está sendo votado, ainda está sendo alterado e tudo mais. O link que eu tinha mandado para vocês, que eu vou mandar de novo, ele tem todos os detalhes sobre esse projeto de lei, incluindo as alterações e tudo mais. Então muita coisa pode acontecer, existe a chance dele não ser aprovado, como também existe a chance dele mudar completamente. Então, vamos ter uma conversa só, o que vocês acham legal sobre ele, o que vocês não acham, e principalmente debater os pontos dos quais ele trata, porque muita gente aqui pode não ter lido o projeto de lei, mas pode ter uma certa opinião ou uma base para opinar sobre os temas que a gente tem aqui. Então, novamente, eu vou ter um cronômetrozinho aqui só para ter um controle para, tipo, um assunto não durar meia hora. Só para a gente conseguir passar por vários pontos aí. Então, sintam-se livres para dar a opinião de vocês, porque, novamente, isso vai afetar todo mundo aqui. Vai afetar empresas onde vocês podem trabalhar, vai afetar projetos que vocês podem fazer, e até o nosso uso da internet no dia a dia. Então, alguma consideração inicial aí, antes de começar? Acho que não. Acho que pode começar de boa. Certo. Então, eu mandei o link para vocês do projeto de lei. Quem quiser pode abrir aí. Lembrando que tem várias versões. Eu e mais alguns integrantes aqui lemos a versão base do texto e a versão mais recente. Mas tem um monte de versão intermediária aí, incluindo algumas que deram muita polêmica. Então, eu vou começar por um dos temas mais simples aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, um dos temas mais simples é em relação ao encaminhamento de mensagens. No projeto de lei, existem algumas restrições para que as redes sociais e até mensageiros privados como o WhatsApp diminuam a quantidade de encaminhamento de mensagem, principalmente em períodos de eleição. O WhatsApp já tinha implementado isso algumas vezes, por exemplo, na Índia, reduzir a quantidade de encaminhamento de uma mensagem e tudo mais, para evitar espalhar fake news em massa. O que vocês acham sobre o tema? Vocês acham que deveria restringir, que não deveria, que é uma atitude boa, efetiva? Calma, restringir o quê? Bugou aqui. Restringir o encaminhamento de mensagens. Tipo, quando você encaminha uma mensagem para várias pessoas, para, sei lá, 10 pessoas.
Mano, eu sinceramente não entendo o porquê de restringir isso, sabe? Tipo, você pode passar a mensagem pra frente sem ser por encaminhamento, sabe? Você pode, sei lá, às vezes, tipo, copiar e colar a mensagem em outro lugar. Essa Eu parte também. eu só Eu, acho meio whatever, sabe? eu, tipo, não sou contra, tudo bem, mas eu acho que não é o meio de consertar isso. Não vai mudar a questão que nós estamos só cancelando encaminhamento, sendo que o Ctrl+C, Ctrl+V existe ainda. Pode. É, Assim, assim, é que quem ou não. Pode falar. não, sim, definitivamente, o que o Lucas fala, o que o Luca falou, isso pode dar pode diminuir o quanto uma mensagem chega pra frente, sei lá. Igual ele falou, às vezes as pessoas só pegam, tipo, nem lê a mensagem direito e já clica em encaminhar, saca? Querendo ou não, você colocando, tirando isso, a pessoa tem que, no mínimo, ler a mensagem pra poder, tipo, copiar e colar. Hein, ô Vinícius? Mas pelo que eu entendi do que eu li da lei, né, isso aí não seria mais para evitar não a questão tipo de uma pessoa encaminhando, e sim mecanismos automáticos encaminhando, entendeu? Imagine eu, por exemplo, eu faço um software que ele passa o dia inteiro a encaminhar mensagens por aí, entendeu? Eu acho que a Mas, lei Eu acho que o que o Adriano falou faz super sentido, porque tanto que esse projeto de lei ele não vem para meio que restringir alguma liberdade de encaminhamento de mensagens. Eu acho que isso é fora do propósito. É um projeto dessa questão das fake news, onde tem gente usando dinheiro privado, e tanto até dinheiro público, para poder investir em disparadores de fake news, que é tipo, não são pessoas que vão encaminhar uma mensagem ou duas, é uma base toda criada para justamente divulgar fake news. E eu acho que isso é crime eleitoral, porque você acaba influenciando o resultado de uma eleição, utilizando de uma informação que não é real. Então você vai meio que chegar num ponto onde o seu candidato ele vai estar lidando com coisas que não são reais, para isso vai deixar a eleição injusta. então, você acha que, tipo, essa parte seria mais para questões de botnet, assim, não para pessoas, realmente? então, é que assim, imagine você, cara, qual que é o seu alcance de. Como eu falei, a lei ela coloca uns limites assim que são muito discutíveis e arbitrários, entendeu? Mas assim, mano, é muito diferente você encaminhar do que você fazer um bot de encaminhamento em massa, sabe? E isso enche o saco e acontece muito, sabe? Então, não sei, mano. Eu imagino que a lei seja isso. Eu imagino que a lei ela erra, porque se eu não tô enganado agora, ela dá um limite assim de 5 pessoas ou 5 grupos, sabe? Eu acho também que. 5 normalmente e uma só em época de eleição. Então, eu acho assim, 5 um limite muito arbitrário. Por que 5? Por que não 10? Por que não 4? Por que não 100? Entendeu? Mas assim, pelo que eu entendi, a lei ela tenta, não sei se ela alcança esse objetivo, né? Porque vai depender da interpretação dos legisladores, mas ela tenta deixar claro que está atuando contra robô mesmo. Parece que ela fala ainda de disparo em massa, ela cita alguma coisa desse negócio de serviços automatizados e não sei o que. Ela fala alguma coisa assim, eu não lembro os termos exatos. Sim, tem uma seção só sobre isso, sobre o uso do que seriam os bots e botnets. Ele usa outro termo aqui, quando a gente chegar nesse assunto eu cito melhor, mas ele cita diretamente esse tema. E na verdade, se for parar para ver, faz muito sentido, porque pode, por um lado, ele tira a facilidade dos usuários comuns, tipo, o cara tem que copiar a mensagem, colar em cada conversa, ser um pouco mais trabalhoso, mas também quebra alguns softwares que usavam dessa função de encaminhar. Aí o software também tem que ter um trabalho maior, ou ser feito de uma outra forma, para poder realmente funcionar e passar tantas mensagens assim.
Então eu acho que ela se torna bem eficiente, se for neste caso. E ainda mais em período eleitoral, faz certo sentido, porque por mais que não seja algo que esteja em investigação e tudo mais, quantas fake news nós mesmos não vimos nas redes sociais na última eleição? Coisas absurdas dos dois lados. Né? Eu digo dois lados porque a gente sabe que foi bem polarizado, né? Sim, sim. Mas assim, vocês acham que eu vou ler aqui como tá o trecho da última versão do documento. E aí eu quero saber se vocês têm alguma sugestão do que vocês acham que seria mais efetivo. Essa parte está na seção 3 do Serviço de Mensageria Privada. Eu não me lembro se tem outras seções também. É que é um documento grande com várias alterações. Mas na seção 3 do Serviço de Mensageria Privada, no artigo 9º, está falando assim, ó, os provedores de serviço de mensageria privada devem estabelecer políticas de uso destinadas a... Aí no item 3 está falando... não, item 2. Limitar o número de encaminhamentos de uma mesma mensagem a usuários ou grupos, bem como o número máximo de membros por grupo. Esse já é outro assunto, que é dos grupos de conversa. E aí, onde está aqui a quantidade? Deixa eu dar uma olhadinha. Vai ser meio difícil achar agora, porque não tem Ctrl F nesse documento, mas se eu não me engano o limite estava nesse mesmo, de 5 pessoas no dia a dia e em período eleitoral encaminhamento para uma pessoa só. Era em período eleitoral e em casos de calamidade pública. Isso, calamidade pública também. Seria o caso agora do Covid-19, né? Exato. Opa, Luiz Felipe. Tá, artigo 3. Os provedores de aplicação que prestarem serviço de mensageria privada desenvolverão políticas de uso que limitem o número de encaminhamento de uma mesma mensagem a no máximo 5 usuários ou grupos, bem como o número máximo de membros de cada grupo até o máximo de 256 membros. Em período de propaganda eleitoral, estabelecido por lei e tudo mais, e situações de calamidade pública, emergência, etc, etc. Bom, o Adriano falou uma coisa muito boa. É um assunto bem assim, é bem arbitrário esses números. Então, o que vocês acham sobre essa parte do texto? Vocês mudariam a quantidade? Colocariam mais alguma restrição? Eu posso falar que eu acho que para um usuário normal é muito baixo o número de pessoas em grupo. Onde a rede social é muito usada para comunicação boa também. Encaminhar boa notícia, encaminhar tipo eventos, notícias, eventos que vai acontecer. Eu acho que assim eles não poderiam nem ter esse valor tão baixo, que eu acho que um botnet atinge muitas pessoas. E também sobre limitar as pessoas do grupo é algo que não poderia fazer. Que tem grandes grupos que são importantes para ter uma... Mas se eu não me engano, esse Muita 256 é o número de pessoas máximas em grupo do WhatsApp. Sim, Se eu não me engano, eles definiram por isso, sabe? Em relação a isso. tem grupo de trabalho que tem muito mais pessoas. Isso é verdade, isso é verdade. Então acho que é um número pequeno para isso. Esse número também é uma questão bem complicada, que tipo, por mais que grande parte dos grupos tenha menos do que esse limite, tem uns grupos que tem bem mais gente, né? Sim. Mas aí também é outra questão, porque tipo, se são até 5 usuários ou 5 grupos, se o cara mandar para 5 grupos diferentes, mas cada grupo pode ter uma quantidade gigante de usuários, pensa, 5 grupos de 256. Vai crescendo exponencialmente. 1.280 pessoas. Ainda
mesmo do jeito que tá agora, ainda tem um jeito de, tipo, explodir uma rede de fake news. Que essas 1.280 pessoas podem passar para mais gente. Para mais grupos. Ao meu ver, deveria diminuir a quantidade de grupo e aumentar a quantidade de pessoas. Porque Faz sentido. individualmente atinge menos pessoas. Faz bastante sentido. Porque fica desregulado, tipo, 5 usuários contra 5 grupos. Ou mesmo se mesclar, né? Eu concordo com o Guitarrinha, mas mesmo assim isso já dificulta de qualquer forma, porque pensa. Pro cara que é uma botnet assim, com um número limitado de pessoas para mandar, igual você falou, ele poderia mandar para um grupo que tem tantas pessoas que essas pessoas espalharia. Vamos supor que um cara cria um botnet em que ele cria grupos de bots. E mesmo assim, cara, ele teria que criar um grupo com vários bots, assim. Então, de qualquer forma, só isso já dificultaria muito a vida de quem faz bots, assim, para enviar. Realmente. Mas não deixa de ser impossível, de qualquer forma. Sim, sim. Alguém tem mais algo a adicionar? Então, acho. Posso passar para o próximo tópico? Uhum. Opa, o Adriano voltou de novo. Beleza, Coitado, a então. internet dele deve estar caindo. Deve estar caindo. Então, perfeito. Já passando para esse tema dos grupos, é um tema rapidinho. Como a gente acabou de ler, esse projeto de lei também tem algumas novas restrições para os grupos. Se eu não me engano, tem uma parte falando também sobre se alguém for convidado para um grupo ou alguma coisa assim, a pessoa tem que ser perguntada, ser notificada de que está sendo convidado e pode bloquear o grupo. Algo que já tem um pouco no WhatsApp e outros mensageiros. Não só grupo, como mensagens de transmissão, porque para mensagem de transmissão não tem como você recusar ou não. Nesse projeto fala uma parte que se te colocarem em uma lista para enviar várias mensagens assim, você pode aceitar ou recusar receber essas mensagens. Deixa eu ver se eu encontro a parte que fala isso aqui. Sim. É que essa merda do último documento não tem Ctrl F. O último documento foi escaneado. Vou ver se o anterior tem, mas... Não, o anterior também foi escaneado. Bom, mas... Ok, o que vocês pensam sobre isso? Eu acho que vai ser meio unânime, talvez. Mas... Eu concordo, velho. Eu não... Se o cara não tá nem se dando o trabalho de tipo, te mandar pessoalmente, porque é algo que ele quer, tipo, passar pra várias pessoas ao mesmo tempo. Então, você pode escolher se você quer receber ou não, velho. É direito seu. Tá vendo que tinha um negócio também, não sei se tá na versão final, né, mas tinha limitar a quantidade de participante no grupo até 256 participantes, também tinha um negócio assim também, né? Sim, isso parece que ainda tá na versão final mesmo. Mano, acho que isso não tem muito alguém reclamar desse negócio, mano, porque essa política de grupo do WhatsApp realmente, principalmente o WhatsApp, eu não sei como é que funciona o Facebook, mas realmente é estranho, sabe? Os caras poderem incluir você num monte de coisa, nada a ver, e você recebe um monte de mensagem que acontece direto comigo, sabe? Eu, às vezes estou lá, tô nos grupos, nada a ver, sabe? Aí você sai e os caras te voltam naquele grupo, sabe? Então, Você não tem o poder de aceitar ou não, sabe? É estranho isso. Até onde eu sei... Pode falar, Guitarrinha. Isso de grupo eu acharia muito interessante colocar se a gente quer entrar ou não. Isso é o primeiro ponto que deveria ser debatido. Porque quando o botnet envia mensagem, geralmente eles criam um grupo nada a ver, como vocês falaram.
No Isso é Facebook, verdade. pelo menos, quando você tem a opção de, tipo, quando você sai do grupo, você pode colocar uma opção, eu quero que nunca mais me coloquem nesse grupo. O WhatsApp, se tivesse um desse, ia O melhorar um pouco. WhatsApp até que. Mas o problema é que não funciona, sabe? Uhum. Tipo assim, o problema é que assim, até os mecanismos de denúncia do WhatsApp não funcionam, sabe? Tipo, por exemplo, tem umas pessoas, certas coisas que eu já cansei de denunciar e, sabe, nada acontece, sabe? E daí que acontece geralmente, às vezes os caras mudam de número, entendeu? Você vai lá e bloqueia aquela pessoa, só que ela vai e troca de, sabe? Troca de número. Se é pessoa, né? Não sei se é realmente pessoa que faz isso. Eu acho Mas... que aquela parte de você, tipo, criar um link de convite pro grupo é muito boa. Às vezes podia, sei lá, só tirar essa parte e você incluir a pessoa automaticamente e deixar só a parte do link, sabe? Você manda o link pra pessoa, que funciona igual no Discord até. Você manda o link do grupo. Se a pessoa quiser entrar, mano, ela clica no link. Senão, tipo, ela só foda-se, vai ignorar, sabe? Exatamente. Assim, acho que é meio unânime isso, porque é uma coisa prática para todo mundo. Eu mesmo também já fui colocado em uns grupos em inglês que não tinha nada a ver no WhatsApp. O pessoal de alguma forma pegou lá meu número e me colocou. Mas mesmo sendo assim meio óbvio que vai ser bem benéfico, ou assim que parece que vai ser benéfico, né? Vai saber. Tem uma questão também bem importante de trazer aqui esse tema, que é o fato de que muitos de vocês podem trabalhar em empresas que vão ter que implementar esse tipo de coisa. Por exemplo, se trabalhar numa nova rede social, num novo sistema de comunicação. E, infelizmente, ou felizmente, a empresa vai ter que se preocupar com esse aspecto da lei, até porque quem não cumprir esse projeto de lei, caso ele seja aprovado, né, vai ter as sanções lá, algumas consequenciazinhas. Então, Tipo, Eu posso mas entrar, né? Eu posso entrar nessa parte já de sanções, porque assim, teve uma coisa que ficou muito polêmica nesses últimos dias, que foi a questão de os caras terem seu RG, sabe? E até eu tava bem puto com isso, mas depois que a gente foi ler, realmente o, vi que não era do jeito que eu tava pensando, sabe? Tá, antes de sanções, então vamos entrar nesse caso aí que é a identificação e cadastro dos usuários. Tá, É, eu peguei umas partes aqui que eu acho importante, que assim, perfeito, pode começar aí. o, no artigo 7 desse projeto de lei, pelo menos na última emenda que teve, eles falam que, tipo, em caso de denúncia por desrespeito a essa lei, no caso de indícios de conta automatizadas ou não identificadas, então, assim, só nesses casos, o provedor da rede social vai poder pedir que você confirme a sua identificação, inclusive por meio da apresentação de documento válido, ou seja, tipo, não vai ser para você criar a conta na rede social, você já vai precisar de usar a identidade. É só caso a sua conta seja denunciada, que você desrespeitou a lei, essa pode ser uma das formas que eles podem confirmar que é você. A rede social vai poder escolher a forma que ela desejar, mas ele fala que essa é uma forma, inclusive, se eles quiserem assim, eles podem te pedir para você apresentar. Mas não que você vai ter que apresentar seu documento toda vez que você entrar em uma rede social nova, saca? Isso eu acho que o pessoal tava entendendo muito errado. E acho que é algo, tipo, bom para É, esclarecer. na versão do texto base, o texto originalzão, ele também estava falando que as redes sociais podem pedir o documento. Se no meio, assim, como tem toda essa polêmica, fica até difícil saber se, tipo, em alguma das versões estava obrigando que não tem que ter a autorização. Mas do jeito que está neste exato momento, não há obrigatoriedade de você dar seu RG ou CPF. Apenas nos casos de você estar teoricamente desrespeitando a lei, de ter sido denunciado e tudo mais, e se a rede social quiser, ela pode pedir esses documentos. Já alguns sites já fazem isso, como sites do governo, porque eles precisam do documento para fazer validações de que você é você mesmo. Mas atualmente no artigo 7º, na seção 2, falando do cadastro das contas, está falando exatamente isso que o Vinícius falou. Mano, a única coisa que me preocupa quando eu escuto essas paradas é, tipo, quais sites vão ter
esse poder, tá ligado? O que tá falando aqui no artigo 7º é o seguinte: os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada. Então. E vale constar também que no início da lei, eu não lembro onde fala, que só fala que quem é obrigado a seguir essa PL é só redes sociais acima de 2 milhões de usuários. Então, é verdade. Tá, ok. Eu não lembro se eles mudaram isso ou ainda tá, Vinícius, na última versão. Eu acho que ainda tá. Eu não vi nenhuma mudança sobre isso. Ok. Eu vou até olhar aqui para conferir. Bom, enquanto isso, o que vocês acham disso? Ainda tá, eu tenho certeza. Então beleza. Ou melhor, primeiro, o que vocês achariam? Vai, já pegando a polêmica mesmo. O que vocês achariam de, para cada site, rede social, vocês têm que colocar seus documentos CPF e RG para se cadastrar? Mano, sei lá, eu praticamente não usaria. Exato, mano. Eu ia odiar, velho. Mano, Porque, assim, mas deixa eu explicar o porquê, só pra não ficar um bagulho jogado, né? Eu acho que a lei toda, já que nós estamos falando da polêmica mesmo, velho, o problema da lei toda, o que eu acho mais incrível, é que a lei, ela tá jogando toda a responsabilidade, assim, em cima das pessoas, entendeu? E as empresas que são por trás dessas redes, elas estão com muito pouca responsabilidade em cima do negócio, entendeu? Então, sei lá, mano. É esquisito, por exemplo, você pegar e cadastrar os usuários, mas, por exemplo, quem vai ficar sendo manipulado, quem vai ser o dono desses dados vai ser a própria empresa. Quem vai decidir se é robô ou não é a própria empresa. E uma coisa que tá todo mundo esquecendo, mano. A empresa, ela pode ter intenções maliciosas também, sabe? A rede social não é um bagulho neutro, entendeu? Imagina, Bem, mas só que eu acho que o problema que esse projeto de lei está enfrentando é a questão do Marco Civil, por causa que ele já prevê que toda informação que é tida em uma rede social é de responsabilidade do usuário que publica. Então, não tem como simplesmente responsabilizar tipo, a empresa de alguma forma, sendo que ela vai de encontro com o Marco Civil. Então, acho que esse é o problema. Mas deixa eu dar uma sei lá, pílulas mentais, né? Pílulas para meditações. Imagine um dia se o Google estiver falindo. Sei lá, aconteceu alguma coisa e o Google tá perdendo dinheiro pra caralho. Imagine se eles quiserem, por exemplo, sei lá, eles lançarem um candidato deles por detrás dos panos e eles começarem a censurar outros candidatos porque eles vão precisar de lobby para ganhar a eleição ou fazer qualquer mudança na sociedade que eles quiserem. Entendeu? E a lei, ela nem toca, ela não passa nem perto de nada disso, sabe? Esse negócio de registrar o usuário, você está sempre colocando como se fosse a culpa fosse apenas dos usuários da rede. E a rede em si, ela é totalmente isenta de qualquer coisa, sendo que se você acreditar que é mesmo, você está acreditando em Papai Noel, na minha opinião. Mas ele não fala que tipo, você é obrigado a já colocar a sua identidade. Fala que tipo, você tem que apresentar ela caso você seja denunciado. E também vale lembrar que numa parte mais pra frente, eles falam que se você for denunciado, você tem que ser avisado que você está sendo investigado e que você foi denunciado. E você pode entrar recorrendo falando que você não quer apresentar, sabe? Você pode apresentar seus pontos e se for definido que você não é culpado realmente, você não precisa apresentar nem nada e... É que você não entendeu ainda o ponto da minha crítica. Tipo assim, o problema é isso, você está sendo denunciado para quem? Os dados estão indo para quem? Sabe? Entendeu? Esse é o ponto da minha crítica. Assim, essa curadoria toda vai ser feita pela própria empresa. Eu vou chegar no ponto assim, direto e claro. Eu não quero, por exemplo, que o Google tenha acesso a todos os meus dados. Aliás, ou melhor, eu quero poder controlar o que o Google tem de acesso meu, por exemplo. Sabe? E isso aí, na verdade, a lei ela não está protegendo o usuário, parece, entendeu? Essa que é a minha crítica à lei. Por exemplo, você vai ter que dar seus dados lá, provedor lá de internet, beleza. E o que ele vai fazer com esses dados? Qual que vai ser a política? O que pode ser... Mas se você pensar, eles sempre tiveram acesso a isso, cara. Nunca teve uma lei para proteger a gente disso. Então, mas só que esse é o problema. Com a lei, mano, a coisa muda de figura, porque você vai legitimar um comportamento deles, entendeu? Isso que me preocupa. Então, assim, agora eles têm base legal de fazer o que já fazem, entendeu?
Essa é Eles a podem É, se realmente. defender pela lei agora. Eu quero dar só uma completada na parada que o Adriano falou. Que o Adriano falou que, tipo, as empresas, blá, 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 as empresas podem ter um intento malicioso. E não só isso, como a empresa pode ter uma segurança merda. Isso já aconteceu. Já aconteceu. A empresa chega lá, CPF, blá, 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 pega seu CPF, bota numa database, tudo em clear text. Aí tem um vazamento, acabou a vida de metade do mundo. Aconteceu isso. A gente até falou aqui no Hackerspace, o maior vazamento de senhas foram quase 32 milhões de senhas e usuários, e essa lista é usada até hoje para fazer ataques de senhas, ataques de força bruta. E até outra coisa também, calma, eu até esqueci o que eu ia falar. Putz. Não, esqueci o que depois eu completo. Posso falar uma coisa? Pode falar, guitarrinha. Se essa lei quer pegar mais botnet e as pessoas que querem ficar espalhando notícias falsas, qual é a dificuldade dessa pessoa de usar um VPN para não se encaixar na lei brasileira? Então não vai diminuir. Se eles quiserem mesmo espalhar, eles vão conseguir, tá ligado? Ó, guitarrinha, É que eu vou ser um pouco da tangente, mas assim, cara, o VPN não vai proteger você de nada, você tá ligado? Essa é uma lei que se espalha pela internet. Você consegue pegar alguém que tá disseminando fake news e usando VPN muito fácil, pra falar a verdade. Só falta vontade mesmo, né? Mas é foda. Mas Mas essa assim, questão se o que você levanta... Ah, tá, pode falar. E a lei, ela tem cobertura internacional, tá? Então, se você usa lá o NordVPN e tudo mais, o governo pode simplesmente pressionar a empresa que você está usando porque ela está prestando serviço no Brasil também, entendeu? Então... A própria lei do Brasil fala, tipo, se eles tiverem caso de investigação criminal, eles podem ir atrás e pedir os dados. Então, ou seja, se você estiver usando um VPN, eles podem ir atrás da empresa que você está usando para ver, tipo, qual que é o seu IP real. Eu sei, mas vamos pro caso. O caso é que eu vou ter uma rede social que investiga a rede brasileira sobre o que é verdade e o que é mentira. Eles não ter acesso a uma conta dos Estados Unidos. Mas é que tá, Mas se eles entrarem com investigação, eles podem, guitarrinha. Eles podem. Até porque a empresa do VPN, não sei se foi o Marco Civil, acho que foi a Lei Geral de Proteção de Dados. Se a empresa fornece serviços para o Brasil, ela tem que ter uma sede no Brasil e um banco de dados no Brasil. Então ela vai ter o banco de dados dos clientes e você ser um dos clientes. Aí eles conseguem te rastrear. Fora que se você tiver um comportamento suspeito em uma rede brasileira, eles vão pedir o documento. E você sendo do exterior, você não conseguia fornecer esse documento e, consequentemente, a sua conta seria ou bloqueada ou cancelada. Sim. Agora, Adriano, só voltando naquela parte das empresas. Eu fiquei preocupado, assim, mas que jeito você acha que seria, tipo, um bom jeito, então, pra proteger a gente contra isso, mano? Aí, tipo, tirar esse poder todo das empresas. Na verdade, não, cara. Na verdade, essa é a pergunta de $1 bilhão, que eu não sei responder pra você. Mas é que assim, cara, que a minha preocupação maior... Não, é sério, é que a minha preocupação maior, o que eu vejo que tá acontecendo há muito tempo? Não tá havendo uma discussão sobre qual é o papel das redes sociais, entendeu como é que é? As redes sociais, elas muito da veiculação de fake news, tipo, sendo que elas veiculam certas coisas, entendeu? E essa é a minha preocupação, sabe? Eu não sei se você entendeu mesmo qualquer discussão. Tipo assim, qual é a responsabilidade do Facebook em relação aos meus dados? Em relação ao que postam, entendeu? Ninguém discute isso. É como o Bruno estava falando, você tá ligado? Se meus dados vazarem lá de alguma empresa, ela vai poder chegar lá no juiz e falar, tipo, não, mas eu só fiz aquilo que o governo mandou. Entendeu como é que é? Ela tá se eximindo de culpa de muita coisa, sabe? Na minha opinião. Essa é a parte que me chateia, sabe? Tipo, não tem uma discussão
pro lado da empresa, de como a empresa, qual a responsabilidade dela nisso tudo, entendeu? Porque como eu falei, cara, se o Facebook quiser, por exemplo, promover um candidato político para ganhar a eleição, ele promove, e aí? Sabe? Mas, Adriano, calma, deixa eu só completar uma parada. O Adriano, pelo menos até onde eu sei, acho que pelo menos nos Estados Unidos é assim, tipo, para as empresas existem leis de segurança que, tipo, você não pode, pelo menos nos Estados Unidos eu sei que é assim, você não pode guardar senha em clear text, você não, tipo, eles já estão contra a lei fazendo uma parada dessas. Eu sei que, tipo, para criança, você não pode deixar a criança fazer conta em lugar sem autorização dos pais. Tem um monte de leis. Tipo, é que é difícil, qual o nome? Verificar, tá ligado? Que a empresa tá fazendo a parada. Que a legislação americana não se aplica para cá, porque é muito diferente. Esse negócio que você falou Assim, do POPA. eu não tenho, é que eu não tenho ideia de como eu não li como funciona para brasileira. Aí eu tô falando um pouco, eu falei um pouco da americana, porque eu imagino que o Brasil tenha algo parecido. A Lei Geral de Proteção de Dados tem coisas parecidas, mas eu não li a fundo para saber os detalhes, mas ela tem. Exato, eu só tô dando pitacos. Eu não sei, cara. É que eu acho que nessa questão é difícil você colocar a culpa na rede social, porque muitas vezes antes do usuário fazer a conta, ele tem que aceitar os termos de aplicação daquela rede social. Então, assim, se ele aceitou os termos em algum lugar lá estava escrito isso, é bem dizer impossível você colocar a culpa na empresa, no que ela vai falar assim, eu deixei lá bem claro que eu ia estar fazendo isso, sabe? Então, aí... Pode falar, Vinícius. Gente, eu sou acostumado com debate por turno de... Enfim. Mas só que o que eu ia dizer se eu não me engano, em uma dessas leis, eu não sei se foi no marco também, ou se foi no de proteção de dados, as empresas têm que fornecer uma explicação de por que os dados vão ser persistidos. Então, eu acho que os dados de verificação desse projeto de lei, eles não vão poder ser persistidos, eu acho. E também outra coisa, o Adriano falou sobre que se o Facebook quiser divulgar alguma coisa, ele poderia. Se eu não me engano, nesse projeto de lei também fala sobre uma transparência de publicações patrocinadas. Então, sim, eu acho que vai ter um pouco de discussão aí para frente e eu acho que esse assunto seria para uma outra hora desse debate. Sim, sim. Na verdade, esse é exatamente o próximo tema, que é o conteúdo patrocinado. Foi muito bem colocado o que você falou. Eu vou... já deu 15 minutos sobre esse assunto, então eu já vou aparecer próximo, tá? O assunto que a gente acabou de falar foi identificação de usuários. Novamente, a lei tá mudando e a última versão, por enquanto, tá mais de boas em relação a você dar o seu RG e CPF. Mas, vamos falar agora então do conteúdo patrocinado, já pega essa deixa. Sobre o conteúdo patrocinado, foi exatamente o que o Vinícius falou. Essa lei, ela exige uma transparência maior. Se o conteúdo que você está publicando, ele tem um patrocínio por trás, de alguma forma, principalmente de empresas privadas, você tem que deixar transparente para os outros usuários. Por exemplo, uma publicação, uma notícia e tudo mais, teria que ser transparente em relação a ter um patrocínio lá ou não. Eu vou até tentar achar aqui no texto, mas podem já ir conversando, caso alguém tenha uma opinião aí. Essa parte eu lembro de ter lido que para ter conteúdo patrocinado, aí sim, necessariamente você tem que fornecer CPF ou CNPJ logo no começo, e a rede social já precisa ter, se não me engano, deixar público e deixar bem explícito que aquela publicação é patrocinada, sabe? Pelo que eu lembro de ter lido, é isso. Está na subseção 2 dos impulsionamentos e da publicidade, artigos 14, 15, 16 e 17. Os provedores de redes sociais devem identificar todos os conteúdos impulsionados e publicitários, de modo que identifique a conta responsável pelo impulsionamento ou anunciante e permita ao usuário acessar as informações de contato da conta do responsável pelo impulsionamento anunciante. Esse foi o artigo 14, tem mais coisas aqui.
falando que, tipo, quem impulsionou tem que dar lá o CNPJ, o CPF, tem que definir o tempo que vai estar vinculado àquele anúncio, o valor total pago por aquele anúncio e outros detalhes aqui. Também tem essa parte aqui do histórico de conteúdo impulsionado, tipo, você pode ver quais conteúdos patrocinados você viu nos últimos 6 meses, pra, tipo, você ter uma noção do que a rede social tá querendo te mostrar, sabe? Então, eu acho isso super interessante, porque assim, se a rede social tá querendo te induzir a alguma coisa, você pode ter uma consciência disso de acordo com os últimos 6 meses das coisas que você viu, que aí vai estar lá a transparência certinho de todo o conteúdo patrocinado que, vamos falar assim, o Facebook mostrou pra você, sabe? Sim. Isso é uma coisa importante que, por exemplo, o YouTube, ele tem lá, se o vídeo é patrocinado, você consegue colocar, esse é um vídeo patrocinado, aí fica o anúncios embaixo. Mas eu não sei se é obrigatório atualmente no YouTube ou se é opcional. Nessa lei já se tornaria obrigatório. Tipo, sei lá, à primeira vista parece bom, não sei. Tipo, sei lá, quais seriam qual o nome, as desvantagens disso? Tô tentando pensar. Nessa questão, acho que para o usuário, não seria quase nenhuma, cara, porque você teria mais controle do que você tá vendo naquela rede social, sabe? Assim, a questão dos dados, realmente, que o Adriano tinha levantado, eu não sei se é debatido aqui, mas pelo menos a questão de eles quererem te influenciar a algo, você já consegue ter uma noção muito melhor, sabe? Porque você vai estar vendo o que eles vão estar te mostrando, sabe? E geralmente eles mostram as coisas para você de acordo com os seus interesses. Então, assim, você tendo uma visão geral do que está sendo mostrado para você, você consegue, tipo, imaginar se fala assim, pô, eles estão mostrando isso aqui porque realmente é interessante para mim ou com uma segunda intenção, sabe? Mano, tipo, Sim. sei lá, vamos pegar o Facebook como exemplo. Tipo, o conteúdo que é impulsionado e o escambau, tipo, sei lá, pelo menos pra mim, eu nunca tive dificuldade em notar. Porque é meio, não sei, velho. Tipo, aparece lá geralmente uma. Eu posso estar falando caquinha também, mas estou falando da minha experiência só. Tipo, o Facebook, pelo menos pra mim, é só post de outras pessoas, aí do nada aparece um post, sei lá, da wish.com, sei lá, de algo que eu pesquisei no Google, aí o Google somehow catou e botou no Facebook. Tipo, eu acho que nesse caso não vai fazer diferença colocar que é patrocinado ou não, porque a gente consegue notar que aquela parada é patrocinada. Não sei. E hoje, deixa eu até mostrar um exemplo aqui, quer ver? Mas eu acho que assim, isso é muito visível pra gente que já tem mais contato com isso. Às vezes uma pessoa, vamos supor, uma pessoa Pode mais ser também. velha, vai ver aquilo lá e vai, tipo, falar, porra, foda, da hora. Eu não sei, tipo, vai. Que isso daqui formaliza tanto esse fato de estar patrocinado, quanto também dá os dados das empresas, né? Mas, então, também tem essa questão que o Luiz Felipe falou. Mas em todas as redes sociais é bem identificado? É que nem eu falei do YouTube. É verdade. Tipo, o YouTube eu não sei se é obrigatório você colocar lá que é patrocinado. O exemplo que... Não, por isso que o exemplo que eu dei foi unicamente do Facebook, porque, tipo, eu não mexo muito em Twitter, eu não mexo muito em Instagram. Na verdade, eu acho que o Instagram, ele até tem, tipo, quando aparece uma foto meio nada a ver, aparece lá em cima, tipo, patrocinado. Então, Não, é o Instagram, sim. Acho que é porque vem do Facebook também, então é mais tranquilo. É verdade, nossa, o Instagram é do Facebook agora, né? Aham. aqui no cantinho, ó, patrocinado. o Mercado Livre. Ó, pra você ver, eu tava pesquisando sobre comprar gabinete e PC, já aparece aqui, né? É os cookies que você aceita quando você entra no site. Aquele, a também é Júlia, aquele... desculpa.
Pode falar. Não, eu ia só comentar. A Júlia também falou que no Twitter aparece que foi promovido. E eu lembro mesmo de ter visto já a publicação assim. Pode falar, pode falar, Marcos Caruso. Aqui é pra todo mundo. Oi, vocês estão me ouvindo? Opa. Sim. Então, tem um negócio que sobre essa lei aí que vocês tinham falado, não a lei, essa parte dessa seção da lei, que me lembrou um negócio que eu já tinha pensado sobre isso, que são os cookies. Que aí o cookie, de resumo, você entra lá no Google, pesquisa uma coisa, você pesquisa sobre, como exemplo do guitarra, você pesquisa um gabinete. Aí você comeu um cookie. Aí foi lá, mandou pro seu navegador, guardou no seu navegador, e aí você entra no Facebook e aparece um monte de gabinete para você comprar. Porque o Facebook, ele pegou o cookie que estava salvo nesse navegador, né? Isso eu descobri depois, foi uma blow mind para mim, né, quando eu descobri. E aí, eu nunca assim pensei que eu dava permissão para algum site de ele ver o que meu navegador armazenava, o que eu fazia no meu navegador. Sabe, só às vezes assim, eu entrava no site, ele pedia permissão, esse site usa cookies, eu não fazia ideia do que era aquilo e eu só simplesmente aceitava, né? E aí eu queria perguntar para vocês acham que seria bom democratizar a informação do que é um cookie, do que você permite para o site ele ter acesso a informações dentro do seu navegador para fins comerciais? Olha, eu vou dar minha opinião como cara que já estudou web, que mexe bastante com tanto front-end quanto back-end. Para quem não sabe, cookie, ele é um dado que o site guarda no seu navegador para que você consiga logar com mais facilidade, sabe? Tipo, quando você entra no Facebook, você já logou uma vez, mas você entra de novo no site, ele já entra direto na sua conta, por exemplo, e coisa assim. É uma das técnicas que foram desenvolvidas para a web para armazenar esses dados, para não ter que toda hora te pedir para você logar de novo. Existem outras técnicas, mas os cookies eles são bem polêmicos, exatamente pelo que foi falado aí, de que muitos cookies eles estão livres aí, e aí tipo, qualquer um que tiver acesso ao seu computador pode abrir o cookie e ver o que está lá dentro, e outros sites também podem pegar. É por isso que, por exemplo, no PHP a gente tem uma outra técnica que é de sessões, que são variáveis, são dados guardados no servidor dos caras. Então só eles têm acesso. Então os cookies, eu não sei se a Lei Geral de Proteção de Dados fala isso, mas os sites, eles, em alguns países, são obrigados a falar, olha, esse site usa cookies. Você já deve ter visto Era isso que eu ia falar, assim, eu não sei se são em todos os sites, mas na maioria dos sites que eu entro, quando você entra, já tem lá a permissão bem na sua cara, assim, falando, a gente usa cookies, você quer permitir que a gente use os cookies ou não? E tem um textinho embaixo especificando o que é cookie. Assim, eu acho que isso pode ser uma coisa muito igual ele falou, democratizar as pessoas entenderem o que é isso. Eu acho que isso vai muito da pessoa ler também, sabe? Porque tem muitos sites que mostram o que é, mas a pessoa só fala, tipo, vou aceitar e é isso, sabe? Nem... É tipo o site que pergunta sua localização e depois fica mostrando propagandas da sua cidade, sabe? Isso acontece demais. Mas aí tem pessoa que, assim, vai lá e o site tá pedindo para acessar sua localização. A pessoa nem liga, sabe? Só vai lá e deseja e aceita, sabe? Então isso é algo... não, pode continuar, é que eu ia só ler o que ele falou. Eu já acabei, já. Era só isso mesmo. Eu só ia comentar que o Luiz Felipe falou que acha que é obrigatório perguntar agora, e eu realmente acho que é obrigatório mesmo. E, na verdade, o que você falou é muito importante, porque, tipo, alguns sites até tentam ensinar, mas por esse nome cookie, e por, tipo, todo site quase aparecer alguma coisa assim de cookies, muitas pessoas acabam achando, é normal, então eu vou aceitar, senão eu não vou conseguir usar o site. A verdade é que o cookie, dependendo do site, ele pode ser uma ferramenta muito poderosa e útil e necessária, enquanto para outros os cookies são só tipo para facilitar um pouco mais a experiência do usuário. Então é uma questão bem polêmica. Mas eu também concordo. Gente. Agora, uma crítica que eu tenho a isso é que em alguns lugares os caras, bem dizer, escondem o botão de você recusar a usar, sabe? Tem, tipo, o que é o cookie lá, e tem um puta botão de aceitar, aí você vai procurar e não tem onde recusar, sabe? Isso eu já acho, tipo,
full errado, sabe? Aí eu Posso- não concordo muito. Falar uma coisa. O cookie, Pode. se você for pensar, a gente só pensa mal dele. Mas tem seu lado bom também. Eu navegando aqui pelo Facebook, a cada 5 publicação, uma é um anúncio. E uma coisa é eu ver anúncio nada a ver, outra coisa seria eu ver, tipo, nossa, aquilo que eu queria ficou em promoção. Então, isso é uma coisa que eu já queria levantar. No site, tá ligado? Isso é uma coisa que eu já queria levantar debate também, velho. Porque assim, Eu acho mais viável eu ver a minha timeline, saber que eu posso monitorar os preços que eu quero lá, do que eu ficar vendo propaganda nada a ver de cosmético Avon. isso é uma coisa que acho que até entrou em debate uma vez no Hackerspace, quando a gente tava falando dos tipos de hacking, dos tipos de malware lá, essas coisas, que assim, até que ponto isso é benéfico para você e até que ponto já chega a ser invasão de privacidade. Porque assim, uma coisa é eles terem seu cookie para mostrar propaganda personalizada. Outra coisa é eles terem seu cookie para utilizar isso para roubo de dado, velho. Aí que é a questão de, tipo, o cookie ser mal, sabe? Sim. Aí eu não gosto muito, velho, sinceramente. Eu prefiro eu ir procurar o bagulho do que ele aparecer para mim. É aquela famosa treta entre mais segurança ou mais praticidade. Porque geralmente, quanto mais segurança, menos prático se torna. Menos prático. Mas a parte de democratização do que é um cookie, eu concordo totalmente. Até porque esse termo em inglês, isso é uma das coisas que eu não gosto de só usar termo em inglês. Porque muitas pessoas que não são tanto da área podem ficar confusas. Se fosse um termo um pouco melhor em português, eu acho que as pessoas que não têm tanto contato com a internet iam aprender melhor. E, infelizmente, a internet tem muitos detalhezinhos de coisas em inglês, de detalhes, assim, de como funciona a web, que um usuário comum, ele pode não entender bem. E cookies é uma coisa muito importante, como o Marcos falou, por conta desse problema de privacidade. Até um site mexer com coisas que o outro site estava mexendo, com dados compartilhados. Até se vocês não sabem, dá para vocês limparem os cookies do navegador de vocês qualquer momento que vocês quiserem. Tem uma parte bem específica disso nas configurações, acho que de todo navegador que eu saiba. Eu sei, mas uma coisa que é estranho que funciona no celular também. Tipo, eu pesquiso algo no celular e depois... Mas é porque você usa a mesma conta. Computador. Exatamente, então são armazenados não no navegador, e sim na conta do Google. Mas o seu navegador é ligado à sua conta. Então você apagou nele e apaga na sua conta. É salvo no navegador, mas o navegador sincroniza os cookies com a sua conta. Alguém tem mais algum adendo? É porque já tá dando 15 minutos esse assunto, eu vou passar pro próximo. Eu acho que tá bom. Na real, eu só queria completar uma coisinha que foi o começo da discussão, né? Que foi aquela questão do patrocinado, não patrocinado. Que é isso mesmo. Era isso. Então, eu acho que essa questão do patrocinado, na verdade, surge de uma questão que, como foi visto nos eventos recentes, daquela questão do Gabinete Dodge, lembrei o nome, e que foi basicamente dinheiro público sendo usado como numa premissa de divulgação, mas só que na verdade é divulgação de fake news. Então, eu acho que surge daí por causa que você pode acontecer de você fazer um perfil que pareça uma conta pessoal, só que na verdade não é.
E ele, na verdade, ele vai ser um conteúdo que ele vai ser... Esqueci o nome. Basicamente, que você paga para divulgar mais. Então, e aí, Patrocinado. isso vem... E aí vem um problema, né? Que seria como esclarecer o que é uma conta pessoal e o que não é. Se por acaso não fosse muito claro numa rede social. Porque essa cobrança dessa transparência, eu acho que também vem disso, de você ver quais são as empresas que estão patrocinando esse conteúdo, né, que seria essa divulgação de fake news, para talvez também atribuir um pouco de culpa, né, conseguir determinar quem está financiando esse tipo de certa forma, de um crime, né, acaba sendo calúnia e difamação, de certa forma. Então eu acho que essa Sim. parte do projeto de lei vem disso. Sim, sim, perfeito. Então, eu vou passar ao próximo assunto, que é um assunto que pega bem mais o lado das empresas, mas que também gerou certas polêmicas. Principalmente outras empresas criticando, né, esse tópico, falando sobre gastos desnecessários, coisas assim. O próximo tópico é sobre os relatórios de transparência das empresas. Esse projeto de lei, ele exige que as empresas, as redes sociais e tudo mais, façam relatórios trimestrais, eu acho que em período eleitoral é semanal ou mensal, alguma coisa assim, de transparência com vários dados, vários números e quantias de, por exemplo, quantas mensagens em massa foram propagadas nesse período, quantas denúncias. Tem um monte de números aqui no projeto de lei, eu posso ler alguns para vocês. Mas a ideia é que essas empresas elas têm que gerar esse relatório ficaria público não só para o governo, mas para a população também. Então todo mundo teria acesso a ver quantas denúncias de fake news, por exemplo, foram feitas no Facebook e coisa assim. Tem muitos dados aqui, eu posso ler alguns. O que vocês acham sobre isso? Muitas empresas estavam criticando porque é um gasto, querendo ou não, um gasto bem grande que elas vão ter que fazer, adicional. Bom, se você for olhar pelo lado da empresa, para a empresa isso não é nada bom. Mas eu, como usuário, eu gostaria muito de ter esses relatórios para que eu possa ver, sabe? E outra que, aí também, se não me engano, o projeto de lei fala que esses relatórios seriam usados em pesquisas científicas sobre dados, não sei, algo do tipo. Não Sim. lembro certo como é que é. Eu não lembro em qual parte, mas tinha uma citação disso. Não sei se está no documento final. Eu acho que estava no inicial. Mas e eu não sei se continuou para o final. Mas eu acho isso super interessante, porque com esses relatórios, você, como usuário, você consegue ver mais a veracidade das coisas que você está vendo naquela rede social. Você consegue ver se tem pessoas denunciando realmente naquela rede social ou não, sabe? É algo meio que para você saber se as informações que você vai ver naquele lugar são verdadeiras ou não, sabe? Meio que você vê a transparência daquela rede social com o seu usuário. Eu acho super interessante. Para quem quiser saber em qual parte está isso, tá na subseção 5 da transparência. Não, tá na seção 5 da transparência, na subseção 1 dos relatórios, artigo 13. Calma, antes de continuar o debate, eu só queria fazer uma pergunta, porque eu ainda não tenho muita noção, eu não mexi muito com web ainda. Eu queria saber, tipo, o quão difícil é fazer esses relatórios, tá ligado? Tipo, o quão inviável. Em termos de web? Não sei, porque... Ó, em tá termos ligado? de web, não é Só pra tão ter inviável. ideia. Em termos de web, não é tão inviável. Você teria que ter lá, pegar o seu sistema de monitoramento de tráfego e tudo mais, e para cada número que eles pedem, você teria que ver a melhor metodologia para fazer isso. Mas, assim, a quantidade de profissionais na área para garantir que esses números estão certos, ter uma comprovação, gerar o relatório e etc, etc, aí já se torna mais inviável, na minha visão, pelo menos. Uhum.
Que, tipo, E outra sei que lá. eles teriam que investir mais em databases, porque, pensa, eles têm a database só já das publicações. Eles teriam que ter uma database específica para as publicações que foram denunciadas e eles têm que deixar lá no relatório, sabe? Tipo, por um lado, tem a parada que o Vinícius falou, que faz todo sentido e tá completamente certo. Eu, como um consumidor, adoraria ver esses relatórios. Mas, pelo outro lado, na outra mão, tipo, sei lá, investir no Brasil já é uma merda. Criar empresas também. Colocar mais coisa. Como eu não tenho ideia de preço, eu vou supor que é, sei lá, um preço médio que sei lá, empresas menores iam ter dificuldade de arcar, vamos dizer assim. Por um lado, criar esse empecilho, mais um empecilho para investir em empresa e no Brasil. Eu acho que o Vinícius Ayala queria Eu, falar. eu posso Pode falar aí. falar alguma coisa? Ah, ok. Pode. Então, eu acho que é, essa questão de. Vale lembrar que a gente está falando de essa PL, ela só vai valer para empresas com 2 milhões de usuários. Ou 3 então, milhões. 2 beleza, milhões de beleza. usuários, Tá. Então, Então, eu acho que. Sim, sim. E eu, pelo menos, se uma empresa ela tem 2 milhões de usuários, ela deve ter um faturamento assim, muito bom. E eu, pelo menos, eu não tenho dó de empresa, porque ela poderia muito bem, com o dinheiro que ela tem, fazer uma equipe aí com uma consultoria especializada e gerar esse relatório. Eu acho que não tem muitas implicações assim. Eu acho que, como vai ser apenas dessas empresas grandes, não sei se vai ter muito problema. E eu acho que a garantia que vai ter pra gente, como usuário final, vai ser muito melhor. Eu trolei então. Achei que esse negócio dos 2 milhões implica bastante no que eu falei, então é verdade. E Então eu outra que também né, concordo com o Vinícius. Eu acho que alguém queria falar, o Marcos, não é? pode falar. Pode falar. Vocês estavam falando sobre impacto, eu tinha parado aqui numa reflexão, eu parei pra pensar que... Pô, não é possível que eu esqueci, né, mano? Calma aí. Eu lembrei agora, sobre impacto, né? E fazer esses relatórios, isso daí vai dar um impacto sobre a mídia. Porque na mídia já estava tendo uma ação durante o período eleitoral contra as fake news, sabe? Já estava tendo bastante movimentação da mídia para propagar o quão ruins são as fake news. Mas não tinha nenhuma coisa codificada, não tinha um número assim que todo mundo olhava, nossa, olha quanta denúncia, quanto problema, quantas fake news que existe. Ninguém tinha noção de qual era o número e a mídia não conseguia divulgar isso. Eu acho que com esses relatórios, a mídia consegue ainda passar uma notícia mais impactante para a população e a população retornar com uma visão bem mais negativa sobre a fake news. Né? É verdade. Nossa, isso é um ponto bem importante, né? Tipo, isso também ferra um pouco com... Se a empresa estiver cagando para fake news, por ela dar esses dados quantitativos, ela vai ser obrigada a focar mais nessa área, senão a visão pública que ela tem vai cada vez mais diminuir. É o caso do Facebook, por exemplo, com os discursos de ódio. Tem vários patrocinadores grandes que estão deixando o Facebook por falta de medidas que eles estão tomando na rede social. Então isso é um ponto bem importante também. Mas espera, qual vai ser a veracidade desses dados passados pela rede social? Porque, tipo, nessa época que estamos passando de Covid, eu tô vendo aqui perto da minha região onde eu moro, alguns, como fala, hospital estão sendo processados por divulgar números falsos da Covid, estão divulgando números menores para a cidade poder reabrir. Isso gerou processo, e a mesma coisa pode ser da rede social. Se um político chega lá e paga na época da eleição, ó, eu tô na frente, então não divulga que tá tendo muita fake news. Aí vem um problema. Primeiro que isso
em qualquer cenário, em qualquer situação pode acontecer, não precisa ter a ver com tecnologia. Em segundo lugar, aí vai depender um pouco também do interesse da rede social, né? Um Facebook, por exemplo, não gostaria de facilitar, sei lá, para o prefeito de uma cidade no Rio de Janeiro. Seria meio inconstante. Mas Mas poderia aqui ser um presidente do Brasil, né? Mas como você sabe que o Facebook não tem interesse? Não, eu sei, eu tô falando assim, de forma geral, a gente olhando. É claro que o escritório do Facebook no Brasil pode ter interesse, mas eu tô falando assim, são alguns pontos. Mas agora, no que tá na lei, tem um detalhe que o Vinícius tinha falado. No inciso, eu acho que é inciso sexto, que ele tá falando sobre esses dados serem repassados para instituições de pesquisa. Então elas poderiam fazer uma validação desses dados. Eu concordo que pode sim ter mentira, e com certeza vai ter, porque né, é uma coisa que para as empresas é muito importante, mas é complicado e vai depender de caso a caso, para mim. Só uma questão sobre o que o Bruno tinha falado das empresas, tem uma parte aqui também que fala que se a empresa não puder soltar esses dados por qualquer motivo técnico, eles podem entrar avisando, falando assim, ó, eu não posso soltar esses dados porque, tipo, eu não tenho estrutura para isso, sabe? Tipo, por qualquer motivo técnico, então, assim, de qualquer forma, eu acho essa parte super válida, porque, assim, igual o Vinícius tinha dito, é só acima de 2 milhões, e se a empresa que tiver qualquer problema técnico que ela não puder soltar, ela ainda pode entrar falando assim, não dá pra me soltar por N motivos, sabe? Então, vamos supor que algum candidato eleitoral a presidente esteja atrás do outro, certo? Nas pesquisas. E esse candidato que está atrás vai e solta uma grana para a rede social aumentar o número de casos fake news. Esse que está atrás pode usar como argumento a fake news. E pode influenciar muito na eleição. Eu acho Mas que, aí tem outro ponto. Nos dados. Eu só ia comentar que nos dados relatório. Só uma coisa que eu ia comentar rápido, aí o Vinícius pode falar. Nos dados não tá falando nada sobre definir esses números são as fake news daquele candidato. Da rede social inteira. Mas mesmo assim, Marcos, tem uma certa influência. Mas não direta. Mas guitarrinha, pensa, velho. Mas essa influência já existe hoje em dia. O Facebook ele não ia gostar também de falar assim, o número de fake news na nossa rede social é tão grande assim, sabe? Isso não passaria uma coisa boa pra imagem do Facebook até. Acho que eles não iam querer fazer isso, sabe? E não se atrela diretamente a um candidato, que é um dado bruto. Você não tem como definir, tipo, é daquele candidato ou daquele partido. O Vinícius queria falar, acho que depois o Bruno, acho que o Adriano. Então vai nessa ordem. Então, eu só vou fazer uma questão, que essa lei, ela não vai ser só essa lei, né? A gente tem vários outros meios, né, da justiça do Brasil de prever essas coisas. Então, eu acho que você meio que respondeu na sua primeira fala. Tem o hospital sendo processado. E no caso de empresa, nenhuma empresa vai querer ser processada. Então, eu acho que alguma dessas empresas, elas não vão querer, tipo, divulgar um relatório com números falsos, por causa que elas estariam, tipo, quebrando uma lei, né? Se esse projeto de lei passar no Congresso. E aí, mas vamos supor que por acaso aconteça de algum candidato pagar uma empresa para acontecer isso. Essa lei, ela não existe só ela, né? Como eu disse. Então, aí cabe, tipo, ao COAF, investigação de Polícia Federal e tudo mais, para, tipo, verificar essa tramitação aí de dinheiro. E aí vai ter, tipo, tem outros métodos, entendeu? Então, eu acho que empresa nenhuma vai querer, tipo, ter o seu nome sujo por quebrar uma lei ou por influenciar em eleições.
Eu acho que tem essa implicação também. Guitarrinha pode falar, sua vez. Não, é isso. É Só isso, tá. falar que eu acho que a empresa não sugeria o nome dele. Por pouca coisa. Tá. Sim, sim. Adriano, pode falar, depois o Bruno. Ah, sei lá, cara. É que eu até me perdi porque me interromperam muito aqui em casa, mas tipo. Mas só que, mano, é assim, mano, o problema só das redes sociais é o seguinte, mano, a gente não tá contra redes sociais, mano, mas o que me deixa um pouco chateado, na verdade, é a lei não entender a rede social como um mecanismo de comunicação, sabe? Isso as pessoas esquecem. Então, tipo assim, a rede social, na minha opinião, ela tem um papel parecido com o da televisão, entendeu? Então, acho que assim, cara, foca-se muito no usuário e também não é demonizar a campanha política, sabe? Poderia também bolar alguma coisa também que os candidatos pudessem usar as redes sociais para fazer campanha também. Por que não, entendeu? Sabe? Não, sei lá, mano, acho que o ponto maior não é esse, cara, assim. Então, acho que sobre a Mas, questão do Adriano, tipo isso de já você ir lá e. Pode falar. isso aí já é previsto. Tipo, acho que é possível um candidato, não apenas um candidato, mas, tipo, por exemplo, um deputado eleito, um deputado federal, ele pode, tipo, pegar verbas destinadas tipo, pro gabinete, montar uma assessoria de divulgação do que é feito em rede social. Isso já é, Assim, tipo, possível na legislação atual. não, mas podia ter até produtos, entendeu? Uma coisa até que as redes sociais ganhassem dinheiro com isso, entendeu? Uma coisa até mais oficial do que é. Porque desse jeito aí, por exemplo, isso que eu só tô falando ponto. A rede social, geralmente, elas, por exemplo, se um candidato fizer lá qualquer coisa na rede social, a rede social, ela exime 100% a responsabilidade dela daquilo. Tipo, a responsabilidade inteira é do usuário. Tipo, e a rede social, ela tá tendo um papel, uma função praticamente de imprensa agora, entendeu? Então, Realmente. é uma coisa assim, uma coisa que a gente deve discutir, entendeu? Não estou falando que é realmente a verdade e tudo mais, mas é só uma coisa para a gente discutir. A rede social, ela vai ter que papel a partir de agora? Porque o que agora ela tem papel de imprensa. Então, a gente tem que pensar nessas coisas, né? Sim. Bruno, você quer falar alguma coisa? Ah, não. Eu ia comentar alguma coisa que foi dita pontualmente. Tudo bem. Mas, Mais alguém quer falar? Assim, é o primeiro debate que a gente tá fazendo, então os próximos vão ser mais organizadinhos. A gente tá testando o formato. Vinícius, você quer falar, ou Ayala? Eu só falando um pouquinho sobre a fala do Adriano, eu acho que esse projeto de lei ele tem muito a acrescentar, né? Ele tanto que ele foi tá nessa terceira versão que os deputados eles estão tipo adaptando, principalmente teve aquela questão que não teve consenso da verificação do que o que era real ou não, né? O que era de classificar o que é fake news, né? Eles até removeram essa parte porque não teve consenso e então eu acho que está sendo um debate longo. Até essa questão de bot, né? Se eu não me engano, tinha previsto no projeto de lei que existe bot que presta serviços. Então essa parte dos bots não identificados que a gente já falou antes. Então eu acho que não, para mim não cabe assim acho que tipo esse debate tem muito a agregar. Então eu acho que é possível a gente modificar algumas outras coisas, algumas outras partes. Eu acho que é por isso que é importante a gente ter uma boa representação tipo em congressos e tal, não apenas tipo de que a gente tem muito desse debate de representação como presidente, mas só que, por exemplo, quem propôs esse projeto de lei foi, tipo, a Tabata Amaral, e então, tipo, são deputados estaduais, então, eu acho que cabe nessa parte. Perfeito. Adriano, você quer complementar alguma coisa? Senão eu já corto o assunto já. Adriano? Alô? Pode continuar, Alô? cara. Alô? Ok. Estou ouvindo? Alô? Sim, a gente tá ouvindo. Beleza. Tá, então,
já deu 15 minutos esse assunto, então foi um assunto muito com bastante abrangência aí, com várias opiniões. Como tá acabando o tempo, eu vou ir por um dos mais polêmicos, porque a gente consegue passar já os mais importantes, né, dessa lei. A gente vai para o tópico de órgãos regulamentadores, porque esse projeto fala bastante das redes sociais, das empresas, né, verificarem, fazem relatórios e tudo mais, mas ele também contempla uma parte onde o próprio governo vai ter um órgão de regulamentação para ficar de olho nessas coisas. Então, deixa eu achar a parte no documento. É no capítulo 4 do Conselho de Transparência e Responsabilidade da Internet. Basicamente, vai ter esse conselho, ele vai ser instituído pelo Congresso Nacional, a partir de até 60 dias depois que a lei for aprovada, for publicada. Esse Conselho de Transparência da Internet está falando aqui que é o órgão responsável pelo acompanhamento das medidas de que trata essa lei. E é a que compete. Aí tem aqui os vários itens do que esse conselho pode fazer. Ele também gerou bastante polêmica, mas na versão mais recente do documento, pelo menos até onde eu tinha lido, ele não vai ditar exatamente o que é verdade ou não. Ele vai ter recomendações sobre algumas práticas das redes sociais e vai ficar de olho no cumprimento das outras leis. E tem aqui no documento como esse conselho vai ser constituído, tem representantes de vários lugares, tem representante do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, tem várias pessoas, incluindo representantes do setor de telecomunicações, do Departamento da Polícia Federal e alguns representantes técnicos da área, dessa área de internet e tudo mais. Então, essa parte eu achei bem interessante, eu até tinha separado uma parte aqui, que fala que assim, os representantes previstos deverão ter notório conhecimento em temáticas afins à presente lei e serão indicados a partir de procedimento definido de seus pares. Tipo, então não vai ser qualquer pessoa que vai estar lá, sabe? Vai ser, tipo, alguma pessoa que realmente foi recomendada pelos parceiros dela e tem que ser visto que essa pessoa realmente tem que ter um conhecimento nessa área, ou seja, não vai ser, tipo, pegar, sei lá, mano, um velho caquético que não sabe nada sobre o assunto e botar lá. E outra também que, igual o Marcos falou, ela não vai exercer poder, ela vai servir mais como algo de consultoria, sabe? Sim, tanto é que no inciso quarto tá falando que não poderão ser conselheiros os membros dos poderes executivo, legislativo ou judiciário, pessoas que ocupem cargo público de que sejam demissíveis ad nutum, ou pessoas vinculadas ou filiadas a partido político. Então, quem está no executivo, legislativo e judiciário não pode exercer o cargo. Quem pode ser demitido, esse ad nutum, o Vinícius tinha pesquisado uma vez, é que ele só pode ser demitido, tipo, por uma das partes. Ele pode ser demitido sem o consentimento de outras as partes. Tipo, ele pode ser demitido só pelo chefe dele e isso já basta, sabe? Não precisa de ter algo a mais sobre isso. É um conselho mágico. E não pode ser vinculado ou filiado a partido político. Então esse é outro ponto. Mas tem vários pontos aqui, só estou citando alguns. Na teoria zona não vai ter dedo político para escolher isso, né? Na teoria não. Tanto que não vai. Os representantes são bem variados, igual o Marcos falou. Adriano, pode falar. Não, só queria ver, você falou do processo seletivo, qual que vai ser? Eles deixaram a ver? Vai ser escolha. O processo seletivo vai ser assim, igual, tem vamos falar aqui, tem um representante do Senado. Então, todos os participantes do Senado entram em um consenso de quem vai ser o representante do Senado lá dentro, sabe? E igual, a mesma coisa na Câmara, sabe? Então... É meio que democrático, sabe? As pessoas lá dentro votam para saber quem vai ser o representante delas. Isso é complicado, né? Eu vejo uma certa complicação nisso, mas tudo bem. Eu creio que nem tanto, porque lá dentro, assim, tem várias pessoas de partidos diferentes. Então, se você for ver... Não, assim, com intenções diferentes, sabe? Então, já que é algo democrático que envolve todo mundo lá de dentro, eu acho que pode não ter tanta colocação de dedo, sabe? E fora que não é só dos setores do governo, tem da Polícia Federal, tem de agência, tem da Anatel, por exemplo, vai ter um representante, tem vários órgãos diferentes.
Mas tem que Tinha ver até. Tinha. os órgãos Aqui são até. subordinados, né? Sabe? Sei lá. O que você falou, Adriano? Eu não ouvi. Tem que ver o que esses órgãos são subordinados, entendeu? É, Não também. pode acontecer Realmente. coisas estranhas, igual aconteceram nos últimos dias, entendeu? Alguns desses órgãos respondem diretamente a certas pessoas. Mas É, igual, aqui tem 2 representantes da academia e comunidade técnica, ou seja, provavelmente são tipo pessoas da parte assim da parte da academia, da faculdade, sabe? 5 representantes da sociedade civil. Essa parte a gente já tinha até ficado um pouco em dúvida, né, Marcos, sobre quem seriam esses representantes da sociedade civil. Mas assim, parece estar bem dissipado o na poder teoria tá colocado lindo. deles. Na teoria tá lindo. Que eu sou meio cauteloso por os acontecimentos recentes aí, entendeu? Tem que ser meio cauteloso com esses negócios de órgão público, né? Não, com certeza. Com certeza. Mas citando só mais uma coisa, as pessoas que vão participar desse conselho não serão pagas. Então, quem quiser participar... Quem for Isso. participar não vai receber salário. Isso é uma coisa que eu apoio muito, velho. Aí tá nada, velho. Mas E acontecem todas coisas estranhas. as despesas vão ser pagas pelo Senado Federal. E o regulamento interno tinha que passar por avaliação das outras partes também, não era? Não é algo do tipo. Eu acho que o regimento interno desse conselho tem que passar pelo Senado ou pela Câmara, eu não lembro qual. Algo do tipo. Nossa senhora, morreu? Será que. Assim, é interessante você pensar bem, né? Tipo, sei lá, numa autarquia ou qualquer coisa do governo, mano. É pensar, tipo assim, as atribuições que vão ter, entendeu? Por exemplo, vamos dar um exemplo que vocês usaram aí, a Anatel. A Anatel regula o setor de telecomunicações, entendeu? Aí o que acontece? Porque telecomunicações é um recurso, teoricamente, escasso, sabe? Tipo, você vai passar cabo, você tá ligado? Nem todo mundo pode passar cabo para fazer telefonia, então necessita de um setor da Anatel. E as redes sociais, mano, esses caras eles vão só fiscalizar ou será que eles vão, sei lá, que parece que eu escutei o termo regulação, é que essa parte da lei eu não li, na versão que eu tinha eu não li. Mas tem atribuição disso aí, alguma parte fala o que eles vão fazer? Tem, ó, eu posso ler aqui. O Conselho de Transparência e Responsabilidade da Internet é o órgão responsável pelo acompanhamento das medidas de que trata essa lei, e a ele compete, eu vou ler a listinha aqui para vocês. Elaborar um regimento interno, que vai entrar em vigor e tudo mais, é o que o Vinícius tinha falado. Elaborar um código de conduta para redes sociais e serviço de mensageria privada, a ser avaliado pelo Congresso Nacional, aplicável para a garantia dos princípios e objetos estabelecidos nos artigos 3 e 4 desta lei, dispondo sobre fenômenos relevantes no uso de plataformas por terceiros, incluindo, no mínimo, desinformação, discurso, incitação à violência, ataque à honra e intimidação vejatória. Então, ter um código de conduta para as redes sociais, teoricamente. Avaliar os dados constantes nos relatórios, que a gente citou anteriormente. Publicar indicadores sobre o cumprimento dos códigos de conduta do setor. Então, quantas redes sociais estão cumprindo o código e tudo mais. Organizar atualmente uma conferência nacional sobre liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Realizar estudos para a criação de um fundo financeiro para a educação digital no Brasil. Avaliar os procedimentos de moderação adotados pelos provedores de redes sociais. Então, eles vão avaliar como que as redes sociais estão tomando cuidado para evitar as fake news. Promover estudos e debates sobre o assunto, desinformação e tudo mais. Certificar a entidade de autorregulação que atenda aos requisitos previstos nesta lei. E estabelecer diretrizes e fornecer subsídios para autorregulação, para as políticas de uso de provedores de redes sociais. Enfim, quem quiser ler com mais calma, mas tem a listinha aqui do que o órgão vai fazer. Já ficou mais ou menos claro o que o órgão vai fazer. Porque essa dúvida, né, mano? Porque imagine você ter que, sei lá, pegar uma licença para fazer rede social. Sei lá.
até então não tá falando nada disso. Eles vão ver o que as redes sociais estão fazendo em relação às fake news, mas parece que vai ter tipo, olha, se você não se adequou, sai do Brasil. Inclusive, esse é um ponto legal que a gente vai falar em sanções. As sanções mudaram do texto base para agora. Só uma coisa que eu acho interessante de citar também é que em vários pontos desse documento eles citam, em várias vezes eles até repetem isso, que essa lei se aplica a discursos políticos, não a tipo coisas de humor, não vai afetar o seu livre-arbítrio na internet, tipo, não vai afetar sobre qualquer coisa que você fala, tipo, se você fizer uma paródia ou se você fizer tipo aqueles deepfake que geralmente fazem, tipo, do Bolsonaro, assim, e tal, isso não vai ser taxado como entrando em fake news dessa lei, que é muito bom, porque vai permanecer a nossa liberdade de expressão. Se for de cunho humorístico, satírico, tudo bem, mas lá tá falando que se for para se passar por outra pessoa ou espalhar desinformação, aí entra dentro da lei. Mano, é que pra mim, não sei, mano, a questão de criar um órgão, ela sai até um pouco fora do... Assim, tá dentro do escopo, mas, sei lá, mano, até que ponto a gente precisa do órgão, sabe? Sei lá. Pra mim, uma lei das fake news, assim, pelo menos na minha opinião mais ideal, seria só tirar a assimetria de poder que tá acontecendo hoje, entendeu? Então, assim, falando a questão dos bots, eu acho que era muito importante e tal. Agora, não sei se realmente assim certas atribuições do órgão se são tão necessárias ou se vão ajudar mesmo a combater o problema, entendeu? Sei lá. Fica aí um pouco essa área nebulosa para mim. É assim, cara, para mim tinha que tomar atitude só do tipo, mano, assim, impedir discurso de ódio, que eles falam bastante, isso beleza. Impedir o uso da máquina das redes sociais para divulgar propaganda de maneira ilegítima, né? E sei lá, mano, eu não sei se. Porque eu tenho uma pergunta pra todo mundo, eu não sei se realmente só o fato de eles de bloquearem, de não sei o que, se vai realmente impedir isso, entendeu? Eu não sei se esse órgão mesmo, como é um órgão só consultivo, se ele vai resolver todos os problemas. Eu acho que nada vai resolver todos os problemas, né, mas. Sim, cara, eu fico muito no pé atrás só na questão, assim, minha crítica é a questão, tipo, da denúncia na rede social, que eu vejo que não tem efeito. E a lei também não cita muito isso, e pelo que vocês falaram, o órgão parece também que não vê isso, você tá ligado? Porque seria legal se tivesse assim, não precisava ficar bloqueando as redes sociais, mas se fosse um lugar que você pudesse, tipo, denunciar e realmente surtisse efeito aquilo que você tá denunciando, entendeu, sabe? Porque, tipo, as coisas na internet, ultimamente, elas ficam, sabe? Sei lá, mano. Até que o órgão, a função dele é fiscalizar, né, cara? Mas eu imagino que nessa atribuição dele devia estar previsto, sei lá, mano, algum canal, que eu não vi também, né, mas não sei se está escrito, mas devia ter algum canal assim, tipo, de a pessoa poder denunciar alguma coisa, você tá ligado? Para ser investigado, sabe? Não deixar totalmente a critério da rede social, sabe? Você elabora lá um guia de conduta para rede social e dela tem que seguir aquilo de algum jeito. Eu acho que tem que ter alguma coisa assim, tipo, não, você tá vendo. Por exemplo, uma coisa que eu tenho direto comigo, eu tô vendo um negócio, eu tenho certeza que é bot, mas eu não tenho para quem falar que é bot. Sabe? Você vai lá, denuncia, mas não dá efeito, sabe? Eu Se eu não me engano. acho que no âmbito de denúncia deveria ter um prazo para a rede social retornar um feedback da sua denúncia. Eu acho que no mínimo deveria acontecer isso. É uma alternativa. Se eu não me engano, tem uma parte falando que o próprio governo vai criar portais para denunciar conteúdos na internet. Se eu não me engano, isso eu não tô 100% lembrado, mas eu lembro de ter visto alguma coisa assim na lei. Projeto de lei. Mas aí, quem for ler com calma depois, confere, por favor. Só um parênteses aqui. Além do Adriano e do Vinícius Venturini, alguém quer falar alguma coisa sobre esse tema? Ninguém? Ok, então agora, considerando todo mundo mesmo. Mais alguém tem algo a falar desse tema específico? A gente falou desse órgão regulamentador. Tá, acho que não.
Então, como tá acabando o tempo, já deu 5 horas, eu vou passar para o último assunto. Tem algumas coisas que a gente cortou, mas, novamente, é um projeto de lei grande e é recomendado que vocês leiam com calma depois. O texto não tá difícil de compreender. Ele ainda está passando por mudanças e tem todo aquele processo até realmente ser aprovado ou não. Para finalizar, eu queria só passar na parte de sanções, porque é uma parte que mudou do texto base para o agora. E ela fala um pouco sobre, tipo, o que acontece na rede social, não correr atrás das medidas, etc, etc. Tá no capítulo 6 das sanções, artigo 31. Ele é bem curtinho, então eu vou ler aqui e aí vocês podem dar suas opiniões. Artigo 31. Sem prejuízo das demais sanções civis, criminais ou administrativas, os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada ficam sujeitos a: primeiro, advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Então, uma advertência caso eles não estejam cumprindo alguma medida, e vai ter um prazo para adotar essa medida. Item 2, multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício. O que uma multa de 10% de tudo isso daí é bem grande, é bem grande. Aí tem os incisos primeiro e segundo. Na aplicação da sanção, a autoridade judicial observará a proporcionalidade, considerando a condição econômica do infrator, as consequências da infração na esfera coletiva e a reincidência. E o inciso 2, para os efeitos dessa lei, será considerado reincidente aquele que repetir no prazo de 6 meses condutas anteriormente sancionadas. No texto base, tinha uma outra sanção, que era da empresa, em último caso, sair do Brasil. Parar de operar no Brasil se fosse muito reincidente, etc, etc. Então, o que vocês acham sobre isso? Vocês acham que é justo? Vocês acham que não é? Ah, bom, eu acho justo, porque assim, se- é, é algo para ajudar os usuários. Essa parte das sanções é só relativo às redes sociais, né, no caso. Redes sociais e mensagem privada. Mensageria. Certo. Então, assim, essa parte realmente fala que, assim, eu acho justo, porque se essa lei está sendo para ajudar os usuários, nada mais justo que a rede social seguir o que ela está falando, sabe? Para os usuários ficarem devidamente seguros ao usar a rede social. Então, acho que são injustas. Eu acho realmente bom ter tirado a parte da empresa ser banida do Brasil, porque eu acho isso meio agressivo demais. Não acho que tenha que chegar a esse ponto, mas só da questão dessa multa, essa multa já dá um valor bem alto, então eu acho penalidades justas. Mais alguém tem algo a acrescentar? No caso do texto base, só, né, para ficar mais correto, estava falando da suspensão temporária das atividades da empresa ou a proibição do exercício das atividades no país. Tá com essas palavras lá no texto base. E isso foi retirado. Lembrando que, claro, Pergunta assim pra vocês. pode falar. Então, vocês acham que essas penalidades vão começar a afastar o mercado privado das redes sociais com o governo? Eu acho que. Assim, qualquer medida restritiva dá um certo receio para algumas empresas, mas no caso, assim, como essa pressão em relação às fake news não é só do Brasil, mas do mundo todo, eu acho que vai ser melhor para as empresas se adaptar do que tentar fugir de algum mercado específico. Sim. Alguém mais quer falar aí? Responder a pergunta dele? Ok.
Então, mais alguma consideração das sanções? Você acha que deveria ser mais brando? Deve ter mais coisas? Vocês acham que a lei, esse projeto de lei, deveria ter sanções específicas para os usuários e pessoas que divulgam fake news? Eu ia falar anteriormente que quem comete esses crimes e tudo mais, ele é passível de sofrer outras sanções de outras leis, como o Marco Civil. Mas vocês acham que essa daqui em específico deveria tratar desse assunto? Eu acho que não, porque justamente igual você falou, já tem outras leis que colocam, que falam sobre isso. Então, assim, se já tem outras leis, se o infrator passou por essa lei, ele já seria automaticamente direcionado para a lei que fala sobre as penalidades que ele deve sofrer, caso ele faça isso, sabe? Perfeito. Mais alguém? Adriano, você queria falar alguma coisa? Não, só. Bom, como desse assunto parece que já encerrou, eu queria abrir essa última parte, então, do debate para, se alguém viu mais algum ponto interessante e queria pôr aí na pauta, alguma coisa que a gente não comentou. Eu pulei alguns assuntos porque senão vai demorar muito. Mas podem falar aí que vocês querem, perguntas, dúvidas, críticas, sugestões, né, para a lei. Ok. Ninguém tem mais nada, então? Certo. Foi um debate bem interessante. Na verdade, foi bem melhor do que eu imaginava. Bastante gente participou. Eu fiquei muito feliz. Esse foi o primeiro debate do Hackerspace, porque geralmente a gente faz os encontros com slide e tudo mais. E, surpreendentemente, ele foi um sucesso. Então, para o próximo semestre do Hackerspace, podemos fazer mais, incluindo debates sobre o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, que eu acho que são temas bem importantes também. Também se modificar alguma coisa nessa. E se modificar alguma coisa. Essa lei ainda está transitando aí. Então, quem sabe do dia para noite não virar algo totalmente diferente. Mas eu acho que não. Se for mudar, vai ser pouca coisa. Mas como esse foi o primeiro debate, ainda estamos ajeitando alguns formatos e tudo mais. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar de gravar agora. Se alguém quiser falar mais algo na gravação, já interrompo. Eu só queria dar o aviso que amanhã começa a Campus Party. Nossa, guitarrinha, você me ajudou muito agora. Eu esqueci de dar os avisos. Eu não dei aviso no começo da... Ok, avisos, então. Toda quarta-feira eu dou alguns avisozinhos, né? Essa segunda-feira não teve aula. O Hackerspace a gente tem umas aulinhas. E essa segunda-feira ia ser uma continuação sobre peças de computador. Por infinitos motivos na minha vida, eu não consegui dar aula a tempo. Então a aula de segunda-feira vai ficar para a próxima segunda-feira. Então eu vou puxar essa aulinha para a próxima segunda, mesmo horário de sempre. Quem tiver interesse, é só entrar lá no link. Ou quem não está no Hackerspace, pode entrar em contato ou acompanhar as redes sociais. Hoje foi o debate. A gente publicou nas redes sociais que o nosso Hackerspace, né, o Hackonspace, se tornou um parceiro da Campus Party. Então convidamos todos vocês a participarem do evento. Ele vai acontecer totalmente de forma digital a partir de amanhã, dos dias 9 a 11. Vocês só precisam criar uma conta lá no site da Campus e ir nos horários das palestras que vocês querem. Vai ter várias palestras no mundo todo. O evento vai ser feito em 31 países ao mesmo tempo. Vai ter palestras, por exemplo, do Snowden. Do TikTok. Do TikTok. Vai ter sobre muitos temas, não só tecnologia. Tem coisas como sexualidade, sobre como parar de usar desodorante. Aí vai ter coisa do Snowden, que para quem não sabe é o cara que vazou dados da NSA e tudo mais. É um dos casos mais procurados dos Estados Unidos. O Trump gostaria de estrangular ele, né?
vai ter muitas palestras legais. Tem alguns outros eventos, como hackathons e tudo mais. Mas o principal vai ser as palestras esse ano. Então convidamos vocês. Nós estamos como comunidade parceira lá. E no Discord a gente também vai estar lá discutindo algumas palestras, assistindo todo mundo junto. Então, ficaríamos muito felizes de vocês participarem. A Campus Party é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo todo. Ele tem muitos anos de existência e muitas edições já feitas. E ano que vem, se for presencial, se tiver tudo certo, queríamos trazer o Hackathon para lá, pegar uma bancada ou um palco e fazer uma apresentação lá, bem legal para vocês. Eu mesmo vou fazer plantão durante todo o evento. Eu vou estar com vocês lá no Discord. Quem quiser, chega lá para nós ver juntos. E aí, segunda-feira, então, vai ser a próxima aulinha. Quarta-feira vai ser o último encontro do semestre. O Hackerspace está acabando esse semestre. Próximo encontro, a gente já tem um tema, vai ser sobre Bitcoin. E aí, depois disso, vai ser a semana das apresentações dos projetos e artigos. Aí, esse semestre do Hackerspace encerra. A gente fica algumas semanas de férias e abre um novo processo de inscrição. Aí, quem quer se inscrever e tudo mais vai poder se inscrever, mas em breve. Então... obrigado a todos que estão participando do Hackerspace. Obrigado a todos que vão participar dessa última semana aí e que estão fazendo os projetos e artigos. E de avisos é isso, eu diria. Se vocês precisarem de alguma ajuda nos projetos ou artigos, falem com a gente, porque já está na reta final. E obrigado a todo mundo que veio do grupo BCC, da rede social. Muito importante. O Vinícius me lembrou uma coisa excepcional. A gente tem um site oficial agora que já está no ar, o hackonspace.com. Acessem, dêem uma olhada. A gente está atualizando o site ainda, mas já está aí a primeira versão dele. E obrigado, Vinícius Ayala, pela sua opinião do Hackerspace ter mudado. Ele está mudando bastante. Desde 2018 a gente sempre está melhorando. E se vocês acharem bugs, por favor, avisem para a gente. A primeira versão do site ele tem alguns bugzinhos ainda. A gente está correndo para consertar eles. Se vocês estarem por iOS, provavelmente os botões não vão funcionar. A gente não sabe por que ainda, mas no iOS a gente não sabe ainda. Estamos tentando descobrir. Falando nisso, depois eu tenho algo para conversar com vocês depois. O site. A Apple vai ter que pagar para nós, para os usuários conseguirem entrar, mano. Vinícius, a gente não sabia isso. Alguém comentou com a gente, mas a gente não sabia que antes era o Guaxinim. Aí alguém comentou, olha... A ideia do Guaxinim veio de um dia que eu tava lá e falei que guaxinins eram fofinhos. Foi muita coincidência. Foi um dia aleatório. Então... exatamente. Então... dados os avisos, se ninguém tem mais nada para falar, eu vou para a gravação. Ok? Ok.